mas provaste o seu amor sem fim. As vozes de 1.000.000 de anjos não expresso a minha gratidão. Tudo que sou e o que almejo ser, eu devo tudo a ti. Adeus, seja a glória. Adeus, seja a glória. Adeus, seja a glória por tudo que fez por mim. Com seu sangue lavou-me, seu poder levantou-me. Adeus, seja a glória para sempre. Amém. Quero viver para ti, tua vontade obedecer. E se o aplauso eu receber do Calvário, irei me gloriar. Com seu sangue lavou-me, seu poder levantou-me. Adeus, seja a glória para sempre. Amém. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory for the things He has done. With His blood He saved me. With His power He raised me. To God be the glory for the things He has done. Quero viver para ti, tua vontade eu quero e preciso obedecer. E se o aplauso eu receber do Calvário, irei me gloriar. O seu sangue lavou-me, seu poder levantou-me.
Pode mandar para cá. Muito bom dia para você que acompanha a Rádio Melodia, Voz que fala ao coração. Eu sou o Davi Amâncio, estaremos juntos até as 9 horas da manhã e esta é a sua Escola Bíblica na Melodia. Um oferecimento especial da Rádio Melodia, Voz que fala ao coração. Comigo aqui o Cauã, garantindo a imagem da melodia para você nesta manhã fria de domingo, 13 de julho de 2025. Lição número 2 da CPAD Adultos é o manual que nós utilizamos aqui e eu quero aproveitar já lembrar a você que durante esta lição ele se refere à igreja do primeiro século como a igreja de Jerusalém. Até no título mesmo da lição de hoje, que é a igreja de Jerusalém, um modelo a ser seguido. Eu quero só reformular o título, a igreja de Cristo em Jerusalém, né? A igreja de Cristo em Jerusalém, porque ela foi e sempre será a igreja de Cristo. Inclusive, não obstante as mazelas, né, que temos constatado hoje na igreja atual, os desmandos que são dos mais variados, né, que vai de improbidade administrativa até violação de conduta ética cristã, né, essa perda gradativa dessa conduta ética cristã. Não obstante tudo isso, Deus tem um povo na terra, nunca deixou de ter. É o remanescente, viu? A igreja de Cristo, ela segue firme. E a volta de Jesus não será uma operação resgate. Não, de forma alguma. Jesus Cristo vem buscar uma igreja forte, uma igreja firme, em pleno avivamento. Eu acredito nisso, viu? Eu acredito nisso. O que eu estou a falar aqui é algo que eu acredito, porque a igreja tem dono e não é nenhum pastor aqui na terra. É Jesus Cristo, nosso sumo pastor e bispo das nossas almas. Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Portanto, quero lembrar a você que nós estamos hoje com uma lição importantíssima para falar sobre, de fato, uma igreja que é modelo para nós ainda hoje. Ela é modelo para nós. Nós não miramos na reforma, nós não miramos nos reformadores, nós não miramos no avivamento da Rua Azusa, que produziu também uma igreja ousada. Não, nós miramos na igreja de Cristo em Jerusalém. A igreja do primeiro século, que inclusive nós tivemos muitas baixas ali naquele exército, viu? Muitos foram martirizados e mortos por amor a Cristo. Mas aquela igreja produziu os cristãos de excelência, porque morreram e não negaram a sua fé. Eu tenho até proposto uma reflexão. Se a nossa fé hoje não suporta morrer de morte natural, e já entramos em parafuso, em desespero, inclusive alguns procurando uma campanha para conseguir o milagre da cura divina. Nada contra o milagre da cura divina. Milagre é sempre bem-vindo. Mas se esta igreja atual não suporta morrer de morte natural, como poderia morrer de morte trágica como morreram os discípulos de Cristo? Como poderia morrer daquela forma que morreram os primeiros cristãos, que depois de torturados foram mortos, alguns ao fio da espada, outros foram queimados, como Policarpo, que foi discipulado por João, o discípulo amado,
Policarpo foi queimado vivo, como tantos cristãos que foram lançados na arena, né? Lá no Coliseu, em Roma, e ali morreram sem negar a fé. Uma vez que alguém diz que na tortura toda a carne se trai, mas a deles não. Eles morreram e não negaram a fé. E eu tenho lembrado daqui, da melodia, que o ápice da fé cristã é perder o medo da morte. A pessoa olha para a morte chegando e encara com a serenidade própria de quem tem certeza que sabe para onde vai. Tal como Paulo apóstolo, já estou sendo oferecido como oferta. O tempo da minha partida está próxima. Então ele encarou com serenidade, a serenidade própria de alguém que tem certeza da salvação, e isso não era ufanismo, não era orgulho, não era soberba, não era arrogância, não era prepotência, antes, porém, era um coração abnegado à vontade de Deus. Paulo foi decapitado no ano 67, nos arredores de Roma, mas não negou a sua fé. Então, eu quero dizer que se a nossa fé não suporta uma doença, não suporta morrer de morte natural, como poderíamos ser torturados e mortos por amor a Cristo? E aí cabe uma pergunta: por que sofreram eles e por que sofremos nós? Nosso sofrimento é de outra ordem, querido. Nós sofremos porque não conseguimos pagar as contas, né? E eu quero aproveitar e mandar aqui um abraço para o Carlyle, que já está ligado na programação de hoje. Inclusive já mandei a lição de hoje para o Carlyle, um jovem, mas sempre atento ao ensino das Sagradas Escrituras. Quero até agradecer ao Carlyle, que ele me chamou a atenção sobre um erro que eu cometi na semana passada, um erro cronológico, né? Por pura falta de atenção mesmo, eu situei aquela luta que houve, que foi do ano de 1822 a 1823, quando a coroa de Portugal, né? A coroa mandou aqui um capitão para tomar a Bahia, e aí, a princípio, esparramou gente para vários lugares, né? Eu falei até uma das cidades, Mutuípe, que recebeu alguns que fugiam dessa perseguição dos portugueses que queriam colonizar a Bahia, né? E aí, um grupo se levantou e ofereceu resistência. Dentre essas pessoas, Joana Angélica, né? Maria Filipa, e nós tivemos outras pessoas que protagonizaram essa resistência. Maria Quitéria. Então isso começa no ano de 1822 e não 1922, conforme eu falei na semana passada. E obrigado ao Carlyle por me corrigir. Nós temos que ter essa hombridade para reconhecer quando errou, né? Foi pura displicência mesmo, acredito que cansaço, uma série de coisas que tem ocupado a minha mente. Foi 1822 e 1823, mais precisamente no 2 de julho de 1823, nós tivemos ali o ápice disso, que foi a Batalha de Pirajá. Então, botando inclusive os portugueses para correr, viu? E aí por causa disso, inclusive, que nós falamos da independência do Brasil na Bahia. É por isso que corre essa informação sobre a independência do Brasil que aconteceu na Bahia. Bom, corrigido esse erro cronológico, portanto, 1822 e 1823 e não 1922. Eu quero agradecer ao Carlyle, que já está com a lição de hoje, e a lição de hoje promete, viu, Carlyle? Quero agradecer também
a Marilange, fisioterapeuta. Irmã Marilange, que é fisioterapeuta, ela que é esposa do Luiz Luthier. Ela é especialista em ortopedia desportiva, né? Ou seja, pessoas que lesionam jogando bola ou praticando qualquer esporte. Ela é especialista nesse tipo de tratamento, né? Eu quero aproveitar e mandar um abraço para a irmã Marilange, né? Quero mandar um abraço para o irmão Luiz Luthier também. Zilmar Cazé já está conosco. Pastor Davi Amâncio, Deus abençoe o senhor, sua família e seu ministério em nome de Jesus Cristo. Obrigado, Zilmar. Muito obrigado por sua companhia aqui conosco. É você que está do outro lado, que nos ajuda a construir esta escola bíblica. E hoje, a Igreja de Cristo em Jerusalém, um modelo a ser seguido. Texto áureo: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Atos 2:42. Nelson da Vila Serrana. Chegou atrasado, mas chegou. O importante é que chegou. Não, você, rapaz, você aí pode ter certeza que é uma alegria sempre que o Nelson entra, né? Nelson lá da Vila Serrana, ligado. Deus dê muitos anos de vida à sua esposa, a esposa do Senhor. Parabéns, feliz aniversário. Aí minha esposa recebendo os parabéns e os votos de um feliz aniversário através da irmã Zilmar Cazé. Obrigado, minha irmã. De fato, minha rainha completa idade nova hoje. Já demos aqui os parabéns na abertura logo. Ela está hoje só alegria, né? Comemorando. Quero mandar um beijo para os nossos filhos, Isabela, Rafaela e Marcos Davi, que estão lá ligados nesta programação. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. Então, o texto áureo, que é a base da lição de hoje: perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Atos 2:42. Eu quero lembrar a você, Deus cuida de sua família, Nelson falando aí, ó, e é verdade. Eu quero lembrar você que não era o contrário. Não eram os apóstolos que permaneciam na doutrina da igreja. A igreja permanecia na doutrina dos apóstolos. O que é doutrina? É ensino. Ensino. De onde é que essa palavra surge? Né? Na língua grega, didaské, né? Ou seja, instruir, ensinar. Então, doutrina é ensino. E eu quero aproveitar, lembrar a você que não basta ensinar, viu? Mas o que é que nós estamos ensinando hoje? A Zilmar está dizendo: saúde para a sua senhora, em nome de Jesus Cristo. Muito obrigado, irmã Zilmar, muito obrigado, viu? Quero aproveitar e dizer para você que, às vezes, nós percebemos com tristeza que tem gente que aprendeu, mas aprendeu errado. A natureza do ensino. Que ensino é esse? Que ensino é esse que está sendo oferecido para esta igreja? É melhor não aprender nada do que aprender errado, porque reformar é pior do que construir. Se meu amigo Ebenezer Fagundes estiver ligado, engenheiro civil, ele sabe do que eu estou falando. Imagine Ebenezer, que gosta de uma construção impecável, tudo muito bem feito, e ele chega num local que alguém já começou a construir e começou construindo errado. Pense aí, agora vai dar muito mais trabalho, porque vai ter que mexer talvez até na estrutura. Tem gente que você chega hoje, olha para o tipo de ensino que a pessoa recebeu e você percebe que nem o alicerce presta. Os rudimentos básicos da fé cristã.
onde você vai checar pífio, ou seja, algo que não tem nada a ver com o que está escrito na palavra de Deus, porque agora estão inventando moda, viu? Tem gente praticando exegese, que é quando eu introduzo o meu ponto de vista, meu preconceito no texto. Quando eu coloco aquilo que eu quero e vou fazendo inserções. Tem até uma regra da hermenêutica que hermenêutica é a arte de interpretar. Uma regra que diz que você não pode ir além do que está escrito. Nós não devemos ir além do que está escrito, mas tem muita gente fazendo isso, viu? E faz um malabarismo bíblico que daqui a pouco o povo está embriagado. Frequentemente na Igreja Batista da Palavra nós recebemos pessoas que aprenderam, mas aprenderam errado, e nós precisamos corrigir distorções, e isso não é fácil porque leva tempo. Então, não basta ensinar, mas o que é que tem sido ensinado hoje? O que é que tem sido apresentado sobre o Evangelho, por exemplo? Então, fica aqui esse alerta, viu? Fica aqui esse alerta. E a lição de hoje é toda pautada neste versículo, viu? O comentarista primeiro vai falar sobre os alicerces dessa igreja do primeiro século. Depois ele vai falar sobre essa expressão na comunhão e no partir do pão. E ele vai falar que, inclusive, nós estamos perdendo os símbolos da igreja. Por exemplo, a cruz. A cruz, queridos. Né? Os sacramentos da igreja. O que é sacramento? Sinal. Né? Um símbolo aponta para um sinal. Fazer isto em memória de mim. Então, o comentarista acertadamente ele vai falar que nós estamos perdendo os símbolos importantes da igreja. E aí eu quero aproveitar citar aqui a primeira fonte literária, depois da Bíblia, que é lógico que a nossa fonte literária por excelência é a palavra de Deus. Tem um livro interessante que é A Arte de Reduzir Cabeças, do Dani Roberto Dufour. Esse livro, lá na página 13, o autor vai dizer que para começar a minar as bases de uma sociedade, é preciso desmantelar os símbolos. E substituir por quê? Pela mercadoria. Ou seja, você vai tirando os símbolos e vai colocando a mercadoria no lugar dos símbolos. E ele diz que isso é uma das bases do capitalismo, fazer isto. Dessimbolizar uma sociedade, tirar os símbolos dela. E eu fiquei pensando que isso tem acontecido com a igreja. Isso é muito grave, viu? Isso é muito grave. Por exemplo, tem gente que olha para uma cruz e valoriza mais ela como mercadoria do que para o que ela aponta, né? O que ela aponta. Qual é a verdade que ela traduz para nós? É a mensagem da cruz, querido, não é a cruz. É a mensagem da cruz. Então, essa função simbólica que a cruz tem, que é nos remeter ao que aconteceu lá em Jerusalém. Jesus Cristo morreu na cruz para nos salvar. Então, se tirarmos essa função simbólica, por exemplo, da ceia, dizendo que não transforma em corpo de Cristo, mas simboliza o corpo de Cristo, então nós perdemos a essência da própria ceia do Senhor. Nós perdemos isso, né? Se a gente começa a mexer nos símbolos, a função simbólica.
A função simbólica da palavra pai. Já parou para pensar nisso? Já parou para pensar? É tão sério. Aí eu cito outra fonte literária, Ana Maria Rizzuto, no seu livro Por que Freud Rejeitou Deus? Porque teve problema com o pai. E pai, de acordo com o documentário Mostra-me o Pai, é espelho de Deus. Se o espelho quebra, fica difícil ver Deus. Então, no segundo capítulo, no segundo tópico da lição de hoje, nós vamos ver a importância dos símbolos, né? É uma igreja observadora dos símbolos cristãos. O cristianismo tem seus símbolos, viu? E nós não podemos ignorar isso. E por último, uma igreja modelo, porque perseverava não apenas na doutrina dos apóstolos, não apenas na comunhão, no partir do pão, isso fala também de relacionamento, mas ela perseverava na oração, né? Nas orações, né? E como nós temos cantado mais do que orado. Eu me refiro a mim mesmo. Hoje eu escuto mais música do que oro a Deus. E é interessante que nós tínhamos até uma máxima. Quando eu oro, eu falo com Deus. Quando eu leio a Bíblia, Deus fala comigo. Como a gente foi perdendo isso de vista, né? E isso vai minando as bases da igreja também. Vai minando, viu? Então é tempo de voltar. E aí a lição de hoje é toda construída com base neste versículo. Bom dia, pastor Davi. É o Carlyle. Carlyle, né? Deixa eu ver aqui. Marisete dos Santos Oliveira Reis. Bom dia, querido pastor Davi Carlyle e ouvintes da Melodia. Olha aí, ela está mandando um bom dia também para o Carlyle. A irmã Marisete, feliz aniversário para a irmã Ione. Que Deus continue abençoando sua vida. Felicidade nova, né? Obrigado, irmã Marisete. Estávamos sentindo sua falta aqui na escola bíblica, viu? Irmã Marisete, ela é ouvinte assídua também, viu? Uma igreja com sólidos alicerces. Vamos parar para pensar aqui sobre isso? E aí a verdade prática de hoje diz assim: a igreja de Jerusalém, nós já corrigimos que é a igreja de Cristo em Jerusalém, como igreja mãe, tornou-se exemplo para as demais. Um modelo a ser seguido por todas as igrejas verdadeiramente bíblicas. E eu quero lembrar que não adianta você colocar assim, igreja bíblica tal, se a igreja de fato não for bíblica. Porque se uma igreja se diz bíblica, mas ela não vive na comunhão, ela não é bíblica. Irmã Irene Costa, feliz dia, feliz aniversário, minha professora de sempre. Ainda me lembro de lições. Olha a Irene Costa aí, ó, falando da professora Ione. Eu vou adiantar aqui por causa do nosso horário, porque eu também já estou aqui com a voz aqui. Não sei se é o ar-condicionado aqui que está bloqueando aqui a passagem de ar, viu? Vamos lá, então. Vamos lá. Então, a Igreja de Cristo, veja só. A Igreja de Cristo, ela tinha sólidos alicerces na palavra. Sólidos alicerces na palavra. Por quê? Porque era bem doutrinada. Era bem doutrinada. Agora, eu lhe pergunto, como é que uma pessoa pode ensinar sem ter aprendido? De acordo com Russell Shedd, saudosa memória, pastor Russell Shedd, ensinar sem ter aprendido resulta em desgraça. Ou seja, nós estamos vendo claramente que tem gente que não aprendeu e está ensinando. Rui Barbosa,
lá pelos idos de 1914, ele já falava sobre isso, viu? Estou vendo gente burra ensinando gente inteligente. Chego à conclusão que a burrice é uma ciência. Ou seja, você tem visto hoje também que tem gente que não aprendeu, não se esmerou para estudar, não se ocupou. Paulo, falando a Timóteo, diz: persiste em ler até que eu vá. Tem gente que tem preguiça de ler. Minha esposa está agradecendo aqui a todas as irmãs que estão desejando um feliz aniversário. Olha, mande alô para Cerqueira e Marina da Pan. Olha, o nome aqui é Penil. Pronto, vai um abraço aí para Cerqueira e Marina. O nome do local é que eu não entendi, mas daqui a pouco ela deve corrigir aqui. É Penil. É Peniel. Agora eu entendi, viu? É Peniel. Irmã Marina e o irmão Cerqueira, lá da Igreja Batista Peniel. Vai um abraço aí, não apenas para Cerqueira, Marina, mas para o pastor Elbert e para todos os irmãos e irmãs da Igreja Batista Peniel. Conheci um casal, Val Alencar e Raquel. Que casal, viu? Que casal abençoado. E este final de semana está com uma programação especial lá na Igreja Batista Peniel, viu? Você querendo participar, nós recomendamos, viu? Recomendamos. Tem até um workshop de música, viu? Quero aproveitar e mandar um abraço para Val Alencar e para a irmã Raquel. Estiveram lá na igreja e muito nos abençoaram com música de qualidade, né? Quero mandar um abraço também para a Igreja Batista da Palavra, essa igreja que segue firme, uma igreja que não tem campanha, exceto oração, mas não tem mais nenhuma outra campanha, exceto de oração ou campanha de evangelismo. Mas no âmbito da igreja mesmo ali, nós não temos, do templo, nós não temos nenhuma campanha que é praticada para se conseguir milagre. Por quê? Porque quando Deus quer dar alguma coisa, ou com campanha ou sem campanha, Ele dá. Entendeu? Sem falar que aí a gente corre o risco de começar a fazer barganha com Deus. E Deus não é Deus de barganha, viu? Então, permaneciam na doutrina dos apóstolos. Que doutrina era essa? Eu não posso terminar esse programa de hoje sem falar qual era a doutrina dos apóstolos. Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Eles não abriam mão disso. Segundo, só Jesus Cristo salva. Ele não abria mão. Isso aqui era inegociável. Só Jesus Cristo salva. E terceiro, arrependei-vos e crede no Evangelho. Basicamente era isso. Agora a gente ficou inventando moda, como se isso não bastasse. Nós precisamos voltar aos rudimentos básicos da fé cristã. Nesse quesito, eu quero citar aqui os irmãos da Igreja Presbiteriana do Brasil, das igrejas batistas tradicionais, que não vivem inovando, viu? Esse ano estão estudando a palavra de Deus, ano que vem vão estudar novamente, repetindo muita coisa que já foi dito, que a gente parece que fica querendo novidade, né? Novidade, não tem novidade. Não adianta você ficar estudando a Bíblia pensando que vai descobrir a pólvora. Não, nós precisamos voltar às verdades antigas, porque elas sempre funcionaram. Um certo pastor pregando uma jornada teológica na Igreja Batista Boas Novas. Eles, entre um remédio velho que cura e um remédio novo
Olha, entre um remédio velho que cura e um novo que mata, eu prefiro o velho. A igreja não está precisando inovar. Ela precisa agora voltar às verdades antigas. Porque a gente foi substituindo as verdades antigas por outras novidades, né? Outras novidades. E está dando problema. Chesterton, filósofo da cerca. Cristão, viu? Cristão esse filósofo. Assim como Paul Ricoeur, cristão. Assim como Agostinho, cristão. Assim como Kierkegaard, cristão. Todos eles. Chesterton afirmou que antes de você derrubar uma cerca, você tem que procurar saber por que ela está lá. Porque se você não souber por que ela está ali, você pode ter sérios problemas. E tem gente que foi, removendo os marcos antigos que puseram nossos pais e está dando problema. Nós chegamos até aqui fazendo algumas coisas que aí teve gente que chegou e falou: não, tem que mudar, gente, tem que mudar. Tem que mudar. E aí substituíram por outras coisas e tá dando problema, viu? Tá dando problema. E aí um deles é quando a graça não basta. Quando a graça não basta, aí a gente fica correndo atrás de novidade, viu? Quando a graça não basta, a gente fica correndo atrás de firula e aí transforma o templo numa agência de entretenimento, uma agência de eventos. Lá na igreja a gente tem poucos eventos, pouquíssimos. Deixa eu contar de dedo aqui. É aniversário da igreja, Projeto Celebrai, que é um projeto da juventude, e o projeto Portas Abertas. Só. Não tem mais não. Por quê? Porque não vejo razão para ficar transformando a igreja em uma agência de eventos. E isso cansa, viu? Isso cansa. Eu não queria estar no lugar, na pele de um pastor que tem que ficar fazendo umas manobras para segurar o povo. Alguém já disse que o que segura ovelha é pasto, viu? É pasto. Tem gente que pensa que é cerca, tem gente que pensa que é evento. Não, evento pode virar vento, viu? Cuidado. Eu vou ficando por aqui, já está chegando meu amigo Pastor João, programa Fonte de Vida. Programa Fonte de Vida, que é também um programa que prima pela palavra de Deus. Preza e respeita a palavra de Deus na sua essência, ou seja, não precisa ficar fazendo inserções. Outro dia alguém descobriu até o nome da mulher do fluxo de sangue, diz que é Verônica. Aprendeu em The Chosen, viu? The Chosen, cuidado com The Chosen, cuidado com a novela da Record, que esse povo tá fazendo cada... Ai, você me deixe, viu? É cada malabarismo bíblico. Daqui a pouco, quando você vai ver, judeu já não parece judeu, é um povo abrasileirado, vai mudando, descaracterizando. Aí daqui a pouco constrói uma doutrina bíblica tipo Frankenstein, cheio de pedaço, ó, esse pedaço. Tanto pedaço, parecendo uma coxa de retalho. Nada disso. Nós vamos preservar a essência da palavra. O que é que está escrito? É isso? Pronto. Nosso compromisso é com o que está escrito. Não adianta. É com o que está escrito. Não adianta a gente ficar criando moda. Ao mesmo tempo
que a gente não pode ficar criando modas, a gente também não pode pegar elementos da cultura judaica e implantar na igreja brasileira. Não pode. Aí você descaracteriza a igreja aqui. Ou seja, um rapaz me procura, diz, pastor, o que o senhor acha? Por que um jovem cristão não pode usar brinco? Se quem usava brinco lá na cultura judaica era um escravo livre? Eu falei, de fato, parece que você fez o dever de casa, né? Parece que você fez o dever de casa. Pesquisou a história, é verdade. Usava um brinco para mostrar que ele era um escravo livre. Agora, você aproveita, coloca logo a indumentária completa, bota a túnica talar de mangas compridas e sai pela rua com o brinco e a túnica, que é um vestido. Não, o vestido não, professor. Vestido não. Eu falei, não, moço, bota logo completo o figurino. Ele, não, aí vestido não precisa não. Eu falei, e agora? Se é para ficar igual a uma igreja com a cultura judaica, né? Eu vi muita gente tocando chofar, eu vi muita gente pegando a réplica da Arca da Aliança e botando no templo, e aí era aquela fila de gente para tocar na arca, para fazer contato com o divino. Oh, pelo amor de Deus, nós não precisamos fazer isso não. A gente pode usar para fins didáticos, porque ali já eram sombra de coisas futuras. Já apontava, apontava para uma realidade. Então, nós não precisamos ficar pegando elementos da cultura judaica e trazendo para a igreja do Brasil. Eu estava falando para minha esposa ontem que alguém me disse que na cultura judaica não se comemorava aniversário. O judeu não comemorava aniversário e era contra, inclusive, até comemorar o aniversário de Jesus. Eu falei, meu querido, eu sou brasileiro, eu não sou judeu não, viu? Com todo respeito ao povo judeu, que eu amo, oro pela paz em Jerusalém. Está escrito, sejam prósperos os que te amam, mas eu não sou judeu, eu sou brasileiro. Então aqui no Brasil, a igreja comemora assim aniversário, comemora. A gente tem que se preocupar em tirar outras coisas. Abolir é outras coisas, não é comemoração de aniversário não. E toda pessoa bem resolvida, ela gosta de ter o seu aniversário lembrado, viu? Quando a pessoa está bem resolvida, ela fica alegre, ela fica feliz. E como não comemorar o dia mais importante na história da humanidade, que foi o dia da história que o Verbo se fez carne e habitou entre nós? Como não lembrar disso com alegria? Caçar o que fazer, pelo amor de Deus. Nós somos brasileiros. Se você que está me ouvindo agora comemorar a Idade Nova, completar Idade Nova, me fale que eu quero fazer festa daqui da Escola Bíblica na Melodia. Nós vamos fazer a maior festa comemorando o dia que Deus lhe trouxe ao mundo, viu? O dia que Deus lhe facultou isso. Isso é graça. É graça de Deus. Deus decidiu que você ia fazer parte da história. Pronto. Isso é para ser comemorado. Eu fiquei pensando outro dia, se eu não existisse, já pensou? Eu existo. Isso é graça de Deus. Eu vou ficando por aqui. Está vindo o pastor João e o programa Fonte de Vida. Enquanto a Escola Bíblica da Melodia, nós voltamos semana que vem, se Jesus não tiver voltado, viu? Se Jesus não tiver voltado. Que pode ser hoje a última escola, viu? Mas, se Jesus não tiver voltado, estaremos aqui para mais uma Escola Bíblica na Melodia. Até lá, e lembre-se que breve Jesus voltará. Agradecendo aos trabalhos técnicos do meu amigo Cauã. E deixo um abraço aqui para todos os ouvintes que agora vão ficar com mais um recorde de audiência nesse horário, que é o programa Fonte de Vida, com o pastor João e o moço do profeta, que certamente está aí também, a postos, para apresentar o programa Fonte de Vida. Até lá, e lembre-se, breve Jesus voltará.